Queridos irmãos, gostoso estarmos juntos mais uma vez para estarmos refletindo sobre a Palavra de Deus. Hoje é um dia especial, nós estamos comemorando o Dia das Mães e que Deus possa abençoar todas as mães, todas as mulheres das quais Deus abençoou com filhos. Que Deus enriqueça profundamente as suas vidas. Neste momento nós vamos continuar estudando o livro de Hebreus e estamos agora no capítulo 5. Nós faremos a leitura dos primeiros 10 versículos. Antes, eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orar ao Senhor, mais uma vez pedindo a sua direção para a nossa vida. Vamos orar neste momento? Pai Santo, mais uma vez te damos graças, porque é um privilégio para nós podermos ter acesso à tua pessoa, podermos falar contigo, na plena certeza de que temos um Deus verdadeiro, que tem os ouvidos abertos para atentar ao nosso clamor e os braços estendidos para abençoar aqueles que te buscam. Obrigado por esta manhã. Mais uma vez agradecemos também pelas mães da nossa igreja, que elas sejam sábias neste papel tão importante na vida dos filhos, de ensiná-los, de cuidar deles, de prover para eles, de orientá-los nos caminhos do Senhor. Obrigado por esta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o texto bíblico que se encontra no texto de Hebreus capítulo 5. E aqui nesse texto fala de Cristo sendo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Hoje nós vamos tratar neste capítulo 5, nos versículos de 1 a 10, o sacerdócio humano e o sacerdócio de Cristo. E nós vamos mais uma vez dividir esta mensagem em duas. A primeira parte será relacionado ao sacerdócio humano. Então diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos retratado aqui a orientação que o autor dá aos cristãos judeus, judeus messiânicos, e que estavam com a sua fé enfraquecida, tendo em vista as lutas, os problemas, o espólio dos seus bens. Isso foi muito marcante, e para encorajá-los a eles permanecerem na fé. Vamos fazer uma breve recapitulação com relação ao ministério sacerdotal. Os hebreus, que foram os receptores desta carta, estavam muito bem familiarizados com este assunto acerca do sacerdócio. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, depois que Moisés libertou o povo israelita, o povo judeu, da escravidão do Egito, e começou então a caminhar em direção à terra prometida, já durante o deserto, Deus deu orientações a Moisés
de construir uma arca e também deu orientação para se organizar a vida religiosa do povo hebreu. E começa lá no livro de Êxodo, capítulo 25, Deus mandando o povo trazer ofertas para a construção do tabernáculo. E até o final do livro de Êxodo, nós vamos verificar Deus orientando a construção de todos os utensílios que deveriam ser usados lá no tabernáculo, de todas as especiarias, os perfumes, os óleos que seriam usados na ministração dos serviços religiosos diante de Deus. Em Êxodo capítulo 28, você vai verificar que Deus orienta até na confecção das vestes que os sacerdotes deveriam usar. Diante disso também, nós vamos verificar que Deus separou uma tribo para cuidar da vida religiosa do povo. Essa tribo, ela não recebeu uma herança, um território como herança, mas a sua herança seria o dízimo dos dízimos. Todas as tribos iriam dizimar e o dízimo seria então dedicado à manutenção, sustento e provisões da tribo dos levitas. Então Deus separou a tribo dos levitas para montar, desmontar, cuidar do tabernáculo e o exercício das várias funções concernente à vida religiosa do povo hebreu. E no livro de Números, capítulo 17, versículos 1 em diante, nós vamos notar que Deus separou a família de Arão, que era da tribo de Levi, para exercer o ministério sacerdotal. Então esta pessoa, a família de Arão, os seus filhos, os seus descendentes, ao ministrar os sacrifícios, esses sacerdotes estariam representando o povo diante de Deus. Diferente do ministério profético, porque o ministério profético é o homem que representa Deus perante o povo. O sacerdote representa o povo perante Deus. E nós vamos agora verificar aqui, a partir do texto de Hebreus capítulo 5, esse ministério sacerdotal, que primeiramente foi um ministério humano, né? que é justamente o ministério sacerdotal da família de Arão, da qual os hebreus estavam familiarizados com este assunto. Então nós queríamos destacar aqui, diante do que está descrito aqui no texto, algumas características deste ministério. A primeira característica desse ministério sacerdotal humano, né, que foi dirigido primeiramente pela família de Arão, depois na sucessão os seus filhos, foi exercido por homens humanos pecadores. Né? No versículo 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, tendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Então, tomado entre os homens. Então foi uma pessoa, uma família que foi separada por Deus para exercer esse ministério. Então foi exercido por um pecador, tá? Tomado dentre os homens. A segunda característica que nós vamos destacar aqui, destacado aqui, é que ele foi constituído por Deus. Então a escolha de Arão não foi feita democraticamente. Na verdade, foi Deus que escolheu a família de Arão para exercer o ministério sacerdotal. Diz assim: é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Versículo 4: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E nós vamos verificar então que não foi escolha de Arão exercer o ministério sacerdotal, foi escolha de Deus exercer, que Arão e a sua descendência, os homens, exercessem o ministério sacerdotal. A terceira característica deste ministério humano
é que eles tinham por responsabilidade tratar das coisas concernente a Deus, né? Então, tudo que foi colocado para o povo judeu foi Deus que determinou. O homem não poderia se aproximar de Deus sem antes apresentar uma oferta pelo seu pecado. Então, este assunto deveria ser tratado, esses assuntos concernentes a Deus, deveriam ser tratados pela família de Arão, pelo sacerdócio humano. E na sequência nós vamos verificar que era responsabilidade do sacerdote se apresentar diante de Deus em favor dos homens. Então ele representava o povo perante Deus. E primeiramente, para que ele pudesse exercer essa representatividade perante Deus, ele tinha que primeiramente fazer oferta por si mesmo, porque ele era pecador, ele não poderia entrar no Santo dos Santos sem antes oferecer a sua oferta de sangue, sem antes ele imolar o seu cordeiro para cobrir o seu próprio pecado, para depois então ele poder representar o povo perante Deus. Então o sacerdote humano se apresentava a Deus em favor dos homens e fazia primeiro a oferta por si mesmo, e depois ele poderia fazer a oferta pelo povo. E a sexta característica que nós podemos destacar aqui acerca do ministério humano de Arão é que foi um ministério temporário. Isso quer dizer que o sacerdote ele tinha o início da sua função, ele tinha um término da sua função. E o ministério sacerdotal humano era temporário justamente porque ele se aposentaria depois de uma certa idade ou por morte. Então esse ministério foi um ministério temporário. Os sucessores continuariam o ministério no lugar daquele que foi aposentado ou daquele sacerdote que havia falecido. Então todo sacerdote tinha um ministério temporário para exercer perante Deus. Estas foram as características do ministério sacerdotal humano. Só para nós relembrarmos então, eu vou destacar aqui na sequência as características. Primeiro, era exercido por um pecador. Segundo, foi constituído por Deus. Ele tratava das coisas concernentes a Deus. Ele se apresentava a Deus em favor dos homens e fazia primeiro a oferta por si mesmo. E depois então ele fazia oferta em favor de todos os homens, conforme o versículo 3. E o seu ministério era um ministério temporário. E nós vamos então entender que este ministério sacerdotal, ele foi exercido até o período da destruição, quando o templo de Jerusalém foi destruído. Nós sabemos que Deus mandou o povo construir um tabernáculo provisório, que caminhou com o povo durante todo o percurso do deserto. Depois, quando Samuel indicou aquele que haveria de ser o rei, primeiramente Samuel indicou Saul, depois Deus indicou o seu escolhido, que foi Davi. Davi quis construir um templo, né, de pedras e tijolos e argamassas, mas Deus não permitiu que Davi construísse e deu esta responsabilidade para Salomão, o seu filho, construir o templo lá em Jerusalém. E este ministério sacerdotal, ele foi exercido no período do tabernáculo e também no período em que o templo de Jerusalém foi construído. E a partir do momento em que houve a invasão dos babilônicos lá em Jerusalém, cujo templo foi destruído, ele não voltou mais a ser realizado. Um novo sistema Deus estabeleceu pós período de destruição do templo de Jerusalém. Eles não faziam mais
esses sacrifícios. E agora então, Jesus se apresenta, a partir do versículo 6, como o sumo sacerdote, e também nós já verificamos em nos textos anteriores, que Jesus se apresentou não somente como sumo sacerdote, como a própria oferta, como o próprio cordeiro que foi imolado para pagamento, remissão dos nossos pecados. Vamos lembrar que João Batista, quando foi apresentar Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse sacerdócio foi exercido diante de Deus pela família de Arão, da tribo de Levi, representando o povo perante Deus. Porém, com a morte e ressurreição de Cristo, Deus estabeleceu uma nova dispensação. Toda esta liturgia judaica foi cancelada. E nós vamos constatar agora que em Jesus nós temos um sacerdócio diferente. Nós vamos destacar na segunda parte. E o que eu quero destacar aqui é que com a morte de Jesus Cristo na cruz e com a sua ressurreição, ele constituiu cada crente, cada salvo, cada pessoa que faz parte do seu corpo, que é a igreja, ele constituiu esta pessoa a ser um sacerdote. Então, todos nós, eu, você, todos aqueles que passaram pela experiência da regeneração, foram feitos sacerdotes do Senhor. Isso traz a nós o entendimento de que nós não precisamos, como o povo precisou, de um intermediário, de um mediador para nos representar perante Deus. O povo precisava de um sacerdote para representá-lo. Hoje, nós fomos constituídos um reino de sacerdotes. Quando nós abrimos a palavra de Deus, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, Pedro diz assim: vós, agora eu, você, os crentes, os salvos, os regenerados, diz a Bíblia, vós, porém, sois raça eleita. Então, se antes o povo de Israel era um povo especial, agora a igreja tornou-se para Deus um povo especial, um povo eleito, um povo escolhido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, ou seja, sacerdotes que representam o Rei Jesus, sacerdotes real, uma nação santa, uma nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que de propriedade exclusiva de Deus? Porque nós somos comprados por preço. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em nosso lugar para pagamento dos nossos pecados. Então, o texto é muito claro que diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. E Deus nos outorgou, nos entregou o privilégio de nós transmitirmos a melhor mensagem que um pecador pode ouvir. É a mensagem do Evangelho da salvação. E ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, irmãos, que privilégio que nós, como salvos, desfrutamos aqui neste mundo. Deus nos chama de sacerdotes reais, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o privilégio de proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos proclamar e devemos proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Quem é Cristo? O que Jesus Cristo veio fazer aqui nesse mundo? O que aconteceu com Ele? Por que tudo aconteceu com Ele? Então nós temos essas respostas.
Jesus é Deus que se encarnou. Ele veio para buscar e salvar os pecadores perdidos, da qual nós nos encontrávamos nessa situação. Jesus, ele morreu na cruz, derramou seu sangue para pagar os nossos pecados, ressuscitou dos mortos e está vivo e foi preparar um lugar lá no céu, para que onde ele está, nós estaremos também. E enquanto esse momento não chegar, Deus nos deu o privilégio de exercermos este ministério. Somos sacerdotes reais. Irmãos, que privilégio! Que Deus nos ajude a viver de tal maneira que possamos glorificar a Deus, exaltar a Deus, uma vida consagrada e dedicada no exercício deste santo ministério. Cada crente um sacerdote, cada crente com o privilégio de entrar no Santo dos Santos e ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Desfrute deste privilégio, exerça esse ministério para a glória de Cristo. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde para você. E à noite nós estaremos compartilhando sobre o ministério de Cristo. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque esse ministério que foi exercido por homens no passado, falhos, o Senhor nos outorgou como crentes esta responsabilidade de sermos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Deus, que nós possamos, com uma vida consagrada ao Senhor, exercermos este ministério para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua honra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. Uma boa tarde para vocês. Até a noite.